O Nintendo Switch 2 passou do seu segundo mês de vida, com um lançamento bem empolgante, bem hypado e também um pouco controverso por causa do preço de Mario Kart World e também sobre algumas reclamações do conteúdo e também do modo online desse jogo. Mas em seguida tivemos Donkey Kong Bonanza, que veio quebrando tudo, a galera recebeu muito bem, mas também tivemos algumas polêmicas referentes à dificuldade do jogo, mas na maioria das coisas foram percepções positivas. Porém, tivemos recentemente uma Nintendo Direct Partner Showcase, que dava a entender que a Nintendo ia receber bastante Third Party grande, recente, relevante na indústria no Switch 2, já que é um console mais moderno, mais robusto, mas não. Essa Direct Partner Showcase mostrou que o Switch 2 está seguindo os mesmos passos do Switch 1, que ia receber alguns jogos aqui, acolá, alguns lançamentos antigos, nada de mais novo e super relevante da indústria. Em seguida, a Nintendo já meteu uma Indie World, que pra proposta indie foi muito boa, porém não são jogos de mega relevância que são apresentados ali. Então, deixando a galera que tava na mega hype do console em seu lançamento, baixando a hype de lançamento a lançamento, de evento a evento, por não estar recebendo aquilo que esperava receber. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Bora bater um papo sobre isso aqui nesse vídeo agora. Simbora! Play. Mas primeiro você quer saber uma coisa que não perde o hype, não te deixa na mão e não quebra suas expectativas? São as roupas da Insider. Galera, a Insider é parceirona aqui no canal, vou falar dela de novo porque são roupas que eu uso como eu tô usando agora, tecnológicas, que desamarrotam no corpo, que tem aquele controle térmico também de odor e suor, que é perfeito para qualquer ocasião. Você pode usar para ir para academia, para ir para o seu treino, você pode usar para poder sair na rua ou para os seus afazeres do dia, como eu faço também. Estou aqui gravando com essa camiseta linda, maravilhosa, super confortável da Insider. E como ela é parceirona do canal DigPlay, temos o cupom DigPlay de 15% de desconto para os produtos selecionados do site. Então, acessa aí o site da Insider no link que está na descrição, que já vai para os produtos selecionados com o cupom aplicado, para você aproveitar essa parceria Insider DigPlay, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque as roupas da Insider são boas, são tecnológicas, bonitas, confortáveis, eu uso e recomendo. Valeu, Insider, pela parceria de sempre, tamo junto. Então vamos lá, galera. Nintendo Switch 2, o seu segundo mês, né, já que ele foi lançado dia 5 de junho, então nós estamos hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 7 de agosto, né? Eu tô vendo algumas pessoas perderem o hype do console, eu tô vendo algumas pessoas reclamando um pouco de que as coisas estão muito devagar e muito mornas para esse console aqui, seja de anúncios da Nintendo ou até mesmo de anúncios third party. Vamos começar por anúncio da Nintendo. Como eu falei, a gente teve o lançamento de Mario Kart World, né, que é o jogo que veio junto com o console e foi um jogo que prometeu entregar o Mario Kart mais ambicioso, entregou o Mario Kart mais ambicioso de fato. Nenhum outro jogo da franquia é do tamanho do scope e tem tanto conteúdo quanto esse. E aí eu vou ignorar o Mario Kart 8 Deluxe DLC, já que aquilo ali veio tudo do Mario Kart Tour e tem uma qualidade bem duvidosa, né? Porém, ele decepcionou um pouco alguns fãs da franquia pela questão do mundo aberto não ser tão relevante ou tão interessante para você explorar, a falta de um single player, objetividade e também a escolha da Nintendo de colocar entre pistas, né, tipo intermissões, que a gente chama, interpistas, fazendo que em alguns momentos do jogo, principalmente no online, você não consiga correr várias voltas de uma pista só. Você tem que correr várias pistas intermediárias e chega no destino, corre uma só, né? Sem contar a polêmica do preço de $80 e aqui pra gente R$500. Então, Mario Kart World é um jogaço, eu super recomendo, é um jogo que você vai jogar pra vida inteira do seu Switch 2, mas veio com polêmicas. E em seguida, galera, a gente teve Donkey Kong Bonanza, que é o retorno do Donkey Kong na franquia 3D desde o Nintendo 64, e que é um jogo muito bom, é um jogo muito divertido, um jogo que a Nintendo, de novo, conseguiu pegar uma franquia dela, um gênero já batido, colocar uma coisa nova ali, que é destruição, você poder destruir quase 90% de tudo que tem no jogo, com diversos coletáveis, né, você tem várias formas de achar bananas escondidas, diversos mini desafios de puzzle. É muito legal, muito divertido, o final do jogo é muito bom, entrega sim uma nostalgia, um fanservice absurdo.
Porém, é um jogo que, diferente de todos os outros da franquia, é extremamente fácil. A Nintendo botou a barra da dificuldade lá embaixo, justamente para ser mais acessível. Isso, para aquela galera que era fã da franquia de Donkey Kong, ou aquela galera que estava órfão de um jogo estilo Zelda Breath of the Wild, no lançamento do Switch 2, e achou que o Donkey Kong fosse esse jogo para deixar horas e horas ali de diversão e desafio, não foi esse jogo, né, para essa galera. Então, já teve um pessoal aí meio decepcionado. E o que a gente tem aqui pra frente já agendado pro Nintendo Switch 2 de inédito, só para esse console? Kirby Air Riders, que a gente não viu praticamente nada desse jogo, apenas um teaser bem pequeno, e compete meio ali com Mario Kart World, que foi o título de lançamento por ser também um jogo de corrida, embora seja diferente, também é um jogo de corrida. E temos Hyrule Warriors Age of Imprisonment, né, que vai contar a história da Guerra do Imprisionamento, e é ali os bastidores, ou o passado do Zelda Tears of the Kingdom. Como o Age of Calamity foi do Breath, nós temos agora o Musou, o jogo hack and slash, dedicado na história canônico, né, de Zelda Tears of the Kingdom. É um jogo inédito, que vai sair só pro Switch 2, era um jogo de Switch 1, passou a ser de Switch 2 para poder comportar melhor ali o hardware, o gráfico, o FPS, etc, né? Apenas esses dois jogos. E aí vamos dizer que Kirby não é um jogo de massa, embora seja um jogo muito vendido, muito famoso, né? Mas pra criançada, né? E o Age of Imprisonment não é um tipo de jogo, né? Um gênero que a galera gosta tanto assim, seja tão popular. Então, jogos inéditos do Switch 2 que vem aí pro futuro não é um porradão que vai agradar a maioria das pessoas. E ainda pensando naquele fã de Breath of the Wild, não são esses jogos. Porém, nós temos jogos que vai sair pro Switch 1 e pro Switch 2 também, que aí esses jogos vão atingir bastante público. O primeiro deles é Pokémon Legends EA, que na minha visão e na minha concepção, eu falo isso desde o início, né, do lançamento desse jogo, não é um jogo que me vendeu tanto como o Pokémon Legend Arceus. Por quê? Porque Legend Arceus ele veio para poder reformular toda a franquia. Estilo de gameplay diferente, mundo aberto para você explorar, você começar a história de Pokémon ali criando a primeira Pokédex. Então assim, tinham várias nuances ali, várias questões que te entregavam e você ficava muito empolgado com aquele jogo ali. E o resultado, na prática, foi muito positivo. E pra mim é o meu Pokémon preferido até agora. O Legends EA, desde quando eu comecei a ver os primeiros trailers, primeiro com aqueles gráficos horrorosos, né? Então, performance também muito ruim, mas a gente vai ter a Switch 2 Edition que vai consertar, entre aspas, isso. Só que o jogo é dentro de uma cidade que parece igual o tempo inteiro. Não trouxe ainda qual foi a objetividade que você vai ter com o seu personagem ali. E parece tudo muito igual, muito genérico. Não tem a originalidade ou então o senso de diferença ou de novidade que Pokémon Legend Arceus trouxe. Então, assim, é um jogo Pokémon, é um jogo que vai vender muito, vai fazer muito sucesso, mas ele não me pegou tanto, e eu acho que não pegou tanto muita gente também, igual o Arceus pegou, por exemplo. E é um jogo de Switch 1, né? O jogo que eu tô mais ansioso esse ano pra receber é o Metroid Prime 4 Beyond. Esse jogo realmente pra mim vai ser o papel do Breath of the Wild pro Switch 2. Porém, é um jogo curto, né? Se seguir a dinâmica dos outros Prime, você zera ele em 15 horas, no máximo 20 horas, óbvio, fazer 100% vai ser mais, mas ele não é um jogo muito comprido que você vai ficar muito tempo, mas é um jogo hardcore. E aí quando eu falo hardcore, é um jogo, aquele jogo que você pega e você fica imerso, sabe? Que você vai lá e não é só puramente vou me divertir jogando meia horinha como Mario Kart World ou Donkey Kong Bonanza, vou me perder aqui explorando, cavando tudo, sem pensar muito, só pra poder relaxar, quebrando tudo, cavando, fazendo alguns desafios de plataforma. Não, é um jogo mais intenso, é um jogo que te demanda você ficar imersivo naquele universo. E eu tô muito ansioso por esse jogo, é o jogo que eu tô mais ansioso pra esse ano, porém também é um jogo de Switch 1. E vai ser possível jogar no Switch 1 de forma muito melhor do que o Pokémon, por exemplo. Mas a versão do Switch 2, entre aspas, é definitiva pelo fato de estar rodando melhor no Switch 2. Então assim, temos bons jogos pro Switch 2 vindo aí até o final do ano. A line-up da Nintendo, né, pra esse console é muito forte. Só que ela ainda é muito forte por causa do Switch 1 e não por causa do Switch 2. Aí que vem um ponto que era essencial, que deveria ser o grande diferencial desse console para esse console, que é o quê? O suporte de Third Party. Já que o Switch 2 é muito mais poderoso do que o Switch 1, e a diferença do que os Third Party podem fazer aqui é muito menor do que pode fazer no Switch 1, comparado com outras plataformas, como o PlayStation 5 e Xbox Series. E aí entra a parte na Showcase que não foi o que a gente esperava ser.
teve alguns anúncios muito bons, né? Monster Hunter Stories 3 maravilhoso. Os jogos da Square, né? Tanto o Octopath Traveler Zero quanto o jogo Zelda 2D da Square, que ela tá fazendo as aventuras de Elliot, são jogos muito relevantes e tal, né? E teve algumas outras coisas também na Direct Partner Showcase, como Chronos The New Dawn, que é um jogo meio Double A ali, que tá vindo bem bonito pro Switch 2. Made NFL não é muito legal pra gente, mas é um jogo de um escopo maior e só é possível rodar no Switch 2, porque ele é um jogo pesado, né, visualmente. Sei lá, Dragon Ball, né, o Sparking Zero, mas faltou aquele peso, faltou aquele Resident Evil, faltou aquele Battlefield, faltou aquele Call of Duty, faltou falar mais de Elden Ring, faltou, sei lá, aparecer um Red Dead Redemption, alguma coisa de GTA, coisas relevantes na indústria hoje. Não teve um Metaphor Refantasio, não teve um Doom Dark Ages, sei lá, um Expedition 33, coisas que estão bombando aí hoje, né, no Story Party desse ano para as outras plataformas, que a gente achou que ia receber no Switch 2, e até agora nada. E tem uma coisa em particular que tá me incomodando no Switch 2, com alguns jogos Story Party de menor expressão, que são as versões do Switch 1 rodando meio zoado na do Switch 2. Recentemente tem dois jogos muito legais, que um saiu e outro vai sair. O primeiro deles é Ninja Gaiden Ragebound. Esse jogo é delícia, é pixel art crocante, né? É um jogo muito gostoso de jogar, tô jogando ele. Porém, ele veio a versão do Switch 2 apenas retrocompatível com a do Switch 1. Então, assim, é um console porradão que, tipo, você consegue rodar coisas muito mais pesadas, mas por causa da limitação da versão do Switch 1, você tá jogando 30 FPS, por exemplo. É inadmissível esse jogo rodar no Switch 2 a 30 FPS, tinha que ser no mínimo 60 FPS esse jogo no Switch 2, assim como é nas outras plataformas. Mas como a empresa não fez uma versão pro Switch 2, a gente tem que jogar ele em retro a 30. Um outro jogo que não saiu ainda, mas tem a demo dele, é o Shinobi Art of Vengeance. Esse jogo, cara, ele tá bem zoado no Switch 2. Porque ele é 2D, né? Só que os bonecos, eles são meio 3D, eu acho, em cel shader. Então, quando você coloca no modo portátil do Switch 2, ele perde resolução, ele fica baixa resolução, ele fica feio. E esse jogo é um jogo artisticamente lindo, né? Parece uma pintura, um desenho animado. Ou então um mangá ali, né? Uma história em quadrinho. É muito bonito artisticamente esse jogo e ele perde esse encanto artístico porque ele tá rodando a versão do Switch 1. Esse ainda pode sair a versão do Switch 2 até lá, mas pelo menos a demo é do Switch 1. Então a gente tem um problema ali visual porque não tem a versão do Switch 2. E aí me leva a pensar e ter quase que a certeza que a Nintendo não tá distribuindo esse kit de desenvolvimento pra galera não. Ou então distribuiu muito tarde. Algumas desenvolvedoras chaves receberam esse kit, mesmo essas chaves não lançaram tudo que poderia lançar pro Switch 2. Então eu tô meio que num déjà vu, parece que eu tô nesse cara aqui com a mesma questão desse cara aqui. Tipo, olha, a cada Tony Party novo que anuncia é aquela pergunta, e aí, vai sair pro Switch 2? E na maioria das vezes pô, vai sair não. Ou então, pô, não anunciou não, entendeu? E eu acho que é por isso que a galera tá perdendo um pouco o hype. Porque os jogos de maior escopo e maior peso, digamos assim, que tem pro Switch 2 daqui pra frente, até agora anunciado pela Nintendo, são dois jogos de Switch 1, Metroid e Pokémon. Vai ser muito melhor jogar no Switch 2, óbvio, mas são jogos de Switch 1 que a gente ia jogar no Switch 1. E quando a gente vai pra Third Party, a Nintendo me apresenta uma Partner Showcase que deveria mostrar um monte de porradão lá, não mostrou. Em seguida me mostra uma Indie World, que tem jogos muito bacanas. Por sinal, fica o destaque para Neverway, um jogo brasileiro que teve lá dois brasileiros, né? O artista e a desenvolvedora falando em português na transmissão para o mundo inteiro, para todos os canais oficiais da Nintendo. Isso foi muito legal, né? Enfim, jogos bem legais, indies, só que são indies, né? São jogos que, pô, a gente já esperava jogar no Switch 1, por exemplo. E a galera não comprou uma máquina robusta portátil igual o Switch 2 para poder ficar jogando apenas indies, né? Ou jogos Story Party de menor expressão. Então, assim, eu entendo a baixa do hype. Eu entendo que algumas pessoas estão com hype um pouco menor com o Switch 2. Só que, vamos lembrar uma coisa, galera, que eu falei no início desse vídeo, e ele foi dito propositalmente. 2 meses de console. São 2 meses de console, né? Eu sei que já deveria ter mostrado porque veio, está no Story Party. Eu sei que a Nintendo poderia ter mostrado mais, porque ela tem mais pra mostrar, seja dela mesmo. Provavelmente vai rolar uma Direct agora em setembro, que geralmente tem tradicionalmente, né? E vai ter mais coisas ali.
Mas são 2 meses, galera. E assim, se você parar pra pensar que em 2 meses você recebeu 2 pedradas, que são essas aqui, e vários outros jogos que estão rodando muito bem aqui. Aqui atrás tem, ó. Aqui é Cyberpunk Street Fighter 6. Então a gente tem Split Fiction. A gente tem Hogwarts Legacy, uma versão muito melhorada. Já foi anunciado que Elden Ring vai vir, uma franquia exclusiva da From Software, chegando no ano que vem. Final Fantasy VII Remake já foi anunciado, em algum momento vai chegar também pra esse ano. Então assim, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Só que a gente queria sair desse ciclo de Switch 1, de esperar coisas que a galera tá jogando agora em outras plataformas e nunca chegar pro Switch 2, e parece que isso não vai mudar, pelo menos nesse ano de 2025, tá? Acredito que em 2026 seja a virada da chave, que já vai ter tempo suficiente pra Nintendo ter distribuído de desenvolvimento pra todo mundo e as empresas começarem a anunciar e lançar os seus jogos para o Switch 2. Mas eu entendo a baixa hype, eu entendo porque que nesse momento, nesse intervalo de tempo que eu tô aqui falando agora, que é em agosto de 2025, 7 de agosto de 2025, a hype esteja um pouco baixa, porque o Switch 2 não tá entregando o que a gente esperava que ele entregasse. E aí a gente acaba ficando um pouco com a visão turva de tudo que já saiu, tudo que a gente já tem e tudo que a gente pode experimentar nesse console, principalmente com a Switch 2 Edition, né? Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, tá chegando Kirby aí, e vários outros jogos que melhoraram, como o Mario Odyssey também, tá impecável no Switch 2 com a melhoria que recebeu. Então assim, tem bastante coisa pra gente aproveitar, jogar e se divertir no Switch 2. Eu ainda acho que vale a pena você comprar esse console agora, você tem dinheiro disponível, né? E não vai te fazer falta esse dinheiro. Eu acho que se você tá nessa hype ainda de jogar jogos de forma melhor, vale, principalmente se você gosta de Pokémon, né, pra jogar Pokémon Legends EA. Mas eu entendo essa baixa de hype e eu acho que a Nintendo, sim, ela tem uma certa responsabilidade nisso, porque ela lançou o console dessa forma. Então vai ter uma galera que tem vários outros consoles, que não tem apenas o Nintendo Switch e migrou pro Switch 2, a galera que joga PlayStation, a galera que joga Xbox ou que tem um PC, elas têm outras plataformas para poder jogar coisas do momento. E aí talvez elas gostariam de jogar as coisas do momento no Nintendo Switch pela portabilidade, pela facilidade, e não podem. E se sentem um pouco repelida a jogar no console. E fica presas nos exclusivos, né? E aí não tem jeito. É início de console é assim mesmo, é devagar. Sai uma porrada ou outra, não é uma parada que vai ter um Breath of the Wild a cada mês, né? E é esperar. Esses 6 primeiros meses do Switch 2 é isso que tem pra frente, são coisas muito boas, mas é início de console, ele vai um pouquinho realmente mais lento. E acho que 2026 ele vai ser promissor nesse sentido. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o seu sentimento referente ao Switch 2. Você perdeu a hype, não perdeu, tá super empolgado, não comprou ainda, quer comprar? Link do Diga Ofertas está aqui na descrição, todos os links oficiais estão lá, você pode utilizar o link. Eu agradeço porque você ajuda aqui o canal. E acessa também os canais de promoção do Diga Ofertas, que eu sempre tô lançando lá a promoção do Switch 2, seus acessórios, jogos do Switch 1 e Shopcard sempre aparece lá, beleza? Mas deixa aqui embaixo no comentário, eu quero saber o que você acha. Curtiu o vídeo, daquele like, maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com outras pessoas para poder trocar essa ideia. Me segue nas redes sociais, @canal de GP no Twitter, na rede X, Instagram e Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!